Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangorra de Patos. Hoje um vídeo mais do que especial, falando dele, do homem, do anjo, o cara que voou perto do sol, tal qual Ícaro, e foi terrivelmente cancelado. O Monarca entenderia ele. Não, mas é assim, eu curto muito esse tipo de vídeo, esse tipo de formatos de vídeos do YouTube. E eu gosto de fazer do meu jeito, sabe? Já fiz vídeo de culinária e tal, do meu jeito, de pegadinhas do meu jeito, de gameplays do meu jeito. E nada mais justo do que fazer um tipo de vídeo desse de Goulart, sabe? Digo, de Putz Adalto. E eu, cara, eu já tinha separado dessa ideia, né? Tipo, fazer um Putz Adalto muito bem antes, sabe? Mas falando de alguma besteira, falando, Adalto que gosta de mulher menstruada, alguma coisa besteira dele, tá ligado? Mulher menstruada, sem contexto é foda, né? Mas aí surgiu essa repercussão toda que aconteceu com ele foi preso, ele batalhou, teve sua rixa com o rixa com o Nicolas Ferreira, e eu vou contar a timeline dessa história toda agora pra vocês. Então fique aí com toda essa história, e ainda não acabou, cara. Eu ainda acho que vai ter mais reviravoltas, e então vamos acompanhar a timeline aí. Qualquer coisa eu vou aparecer aí com mais novidades. Roda aí. Bom, assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não, no começo de toda essa história, o que aconteceu começou com esse post aqui do Nicolas Ferreira, né? Ele comentando sobre a morte de Charles Kirk. Então tem a reportagem do G1, né? Charlie Kirk, ativista da extrema-direita, baleado em Universidade dos Estados Unidos, tereréu. E o Nicolas Chupetinha Ferreira falou: a Globo realmente colocou o Charlie Kirk, que levou um tiro como extremista, né? Uma postagem aí falando da opinião dele, tal, né? E aí o meu queridíssimo e respeitável Adalto respondeu. E com essa ordem de palavras escolhidas a dedo, ele respondeu: Nicolas, eu vou te matar a tiros. Né, aí premonindo um certo atentado ao senhor Nicolas Chupetinha Ferreira. O que, incrivelmente, cara, não soou tão bem aos olhos, ou melhor, aos ouvidos do Nicolas Chupetinha. Mas eu quero ressaltar uma coisa, que isso foi aí, ó, na hora 19h54. Eu não sabia que ele tinha postado isso, eu não fico muito no Twitter. E eu, num grupo fechado do WhatsApp, respondi isso daqui. Respondi não, né? Tava falando sobre isso, exatamente sobre isso. Tava tendo todo um debate no nosso grupo fechado no WhatsApp, o Pinha, Mondongabas, algo assim, finado. E eu falei sobre isso, né? Raiva faz bem para ajudar a injustiças, divertidamente me ensinou isso. Mas desejar a morte de outra pessoa envenena tua mente e tua réplica. Exatamente sobre esse contexto político, né? Tipo, aqui em casa, por exemplo, quando o Bolsonaro fica mal, doente em hospital, minha família toda deseja a morte. Ó, morre aí, Bolsonaro, porra, Bolsonaro tem que morrer. Mas, tipo, não precisa desse ódio todo. Disseminar o ódio contra o ódio não ajuda muito as coisas. Mas aí, pois bem, a gente fez lá tal comentário. E talvez o estopim de tudo isso foi o que deu mais poder a essas palavras dele, foi esse vídeo do Magno Malta, um deputado brasileiro, não, do Espírito Santo aqui do nosso estado, que defendeu o Nicolas Ferreira. Olha aí o vídeo. E surge um Twitter, um estudante de ciências biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo, Adalto Geiger, escrito: Nicolas, eu vou te matar a tiros. Virou moda? Isso é uma loucura. Eu acabo de acionar a Polícia Federal, e a Polícia Federal certamente já começou a tomar as providências para a integridade física do Nicolas. Nós do Espírito Santo não precisamos nem temos necessidade de viver esse tipo de coisa, esse tipo de violência. É isso aqui que é a esquerda, né? O ódio do bem, o ódio do amor. É isso aí que é a esquerda. É por isso que a gente combate tanto. Então, pela integridade física do Nicolas e pelo respeito às famílias do Espírito Santo que são da paz, A Polícia Federal, então, já está tomando providência
para que ele esteja. Bom, esse Twitter é atribuído a esse rapaz, né? E foi postado no X e já está viralizado. Nós não podemos deixar esse menino correr perigo amanhã dentro da cidade de Linhares, para que todos saibam e para dar segurança. Tá aí a informação. Vamos orar pelo Brasil, porque esse aí é que é o ódio do bem e do amor. Esse é o amor que venceu, né? Violência e violência contra as pessoas. E assim se iniciou a caça às bruxas, o nosso bruxão Adalto. E assim, nesse mesmo vídeo teve um comentário onde uma pessoa pegou o CNPJ do pai do Adalto, que também tem o mesmo nome, né? Na verdade, o Adalto tem o mesmo nome do pai. E daí pegou e ficou falando como se fosse o Adalto, mas não era aí, mas sabe, não sei ainda se deu algum problema pro pai dele, ainda tá pra ver isso, mas teve isso daí também. Eu, como o próprio Nostradamus do século XXI, da putaria, eu aconselhei ele, né, vendo que todos os dados dele estavam sendo vazados, o número dele, identidade e tudo mais. Realmente agora eu tinha achado os dados dele realmente, não do pai dele. Fui lá e receitei ele, né? Se eu fosse você, apagava também qualquer tweet antigo que possa ser mal interpretado, né? Xingando a Taylor Swift ou alguma coisa do tipo aí. Porque o canalha, o meliante já foi bloqueado no Twitter pra ameaçar ex-BBB de morte, essas coisas assim. Então, eu supunhetei que ele poderia ter mais coisas escondidas. E nesse meio tempo surgiu então a então postagem que firmou o ataque do Chupetinha contra ele. Vamos ver. O Nicolas então postou: a esquerda forma assassinos, imorais e sem alma. Estudantes que querem matar ou concordam em matar seus opositores políticos. Já mobilizei todos os instrumentos jurídicos e de segurança contra eles. Se querem guerra, conseguiram. Aí, só porque o cara postou que vai matar ele a tiro, tá ligado? Mas aí, então, deu todo esse rolo, né? A fotona do Adalto. Escolheram a melhor foto dele. Teve outro cara também que falou lá, ó, você vai ser o próximo, e ele também deu merda, mas vamos focar no Adalto, né? Que ele é nosso amigo e é o que deu mais bosta, talvez. E diante de tudo isso, né? O que eu achei certo dele fazer foi que ele fez um pedido de retratação, né? Uma forma pacífica de tentar resolver o conflito, né? Eu sei que às vezes não dá em nada, tá ligado? Mas eu acho a primeira coisa a se fazer é isso, mesmo que não dê muito certo, né? Então vamos ver a retratação do excelentíssimo senhor Adalto Geiger. Nossa, eu tive que aprender a soletrar o nome dele pra pesquisar. Aí o Caba respondeu assim pra ele pedindo desculpa no Twitter, né? Gostaria de me desculpar pelo comentário totalmente inadequado e infeliz que postei ontem. Nicolas Ferreira, minhas sinceras desculpas. Foi um comentário desmedido em um momento de euforia. Deu uma de Zendaya. Sendo certo que a nossa divergência política ou qualquer divergência, seja no campo... Aí continua, né? Seja no campo, não entendi. Não continuou. Não tenho a intenção de fazer o que disse no comentário, nem nunca tive. Ok. Espero sinceramente que aceite minhas desculpas. Tentei entrar em contato com você, mas não obtive sucesso. Caso queira, estou disposto a me desculpar diretamente com você. Caraca, ia dar um abraço nele, cara, pessoalmente. Que legal, que cena linda de se ver, hein? Vou pedir depois do Grok pra fazer essa imagem. Meu número de celular já foi vazado. Eu já fiz isso várias vezes com o número dele e pretendo fazer mais vezes. Estou recebendo ameaças e ofensas das mais variadas formas e por isso também gostaria de me desculpar com todos aqueles que simpatizam com Nicolas Ferreira e que de algum modo acabei ofendendo também, né, por tabela aí. Aí citou aí o arrobado do Nicolas Ferreira. Então, gente, então seguindo nessa treta, vamos ver o que aconteceu, eu não lembro. Teve a réplica, né, do Nicolas Ferreira, né, sobre o pedido de desculpas dele, né, agora tá apagado ali porque ele apagou o Twitter dele, mas
Ele respondeu: você só está falando isso porque a postagem viralizou, não aceita desculpa alguma e não recuarei 1 milímetro em mover todas as ações cabíveis contra a sustitude. Então aí ele não aceitou a defesa, né? Tipo Yu-Gi-Oh! Essa porra, tá ligado? E ele falou mais umas coisinhas. Aí no comentário dessa própria postagem ele falou: já não é a primeira vez, o que mostra que não houve nenhum arrependimento, somente o medo das consequências. Enfrente-as agora. E aí tem um print de uma postagem dele, né? Nossa, o que isso virou? Pô, não tô querendo pegar no pé, mas quem chega na frente de um caixão e dá um sorrisão desses, aí eu acho que é a Janja, né? Sorrindo em algum funeral, sei lá. Aí o Adalto, excelentíssimo Adalto, respondeu com todas as suas palavras escolhidas a dedos: vou fazer o mesmo no seu velório. Então, tipo, gratuitamente o Nicolas fez isso com ele. Mas, tipo, cara, tá ligado? Vamos continuando. Isso tudo lembrando que meu conselho lá, né? Apaga as postagens. Aí teve mais outro comentário dele. Desde 2023, desejando minha morte. Aí esse print aí não dá para abrir, eu vou abrir direitinho aqui agora, quer ver? Aí uma publicação do próprio Adalto, né? Que tristeza que esse Nicolas existe, cara. Aí o Nicolas, eu acho, no plenário, sei lá, alguma coisa assim. E outro comentário abaixo: alguém mata esse cara na moral. Tá ligado, velho? Então foram 3 aí prints de desejos de morte, ameaças de morte. E isso não saiu impune, né? Nenhuma boa ação saiu sem punição. E teve um cara, que maravilhoso, que teve a brilhante ideia de prever o futuro, né? E fez uma montagem do Adalto preso. Vamos dar uma olhada. Aí ele colocou lá: pô, o Adalto Geiger JR deveria ter ficado na resenha light, kaká. E uma fotona aí, não sei, do Grok, ou inteligência artificial do Adalto preso. E várias fake news, cara, saíram nisso, né? Obviamente, desinformações. E uma delas, talvez a maior delas, foi essa daqui, ó. Uma mentira deslavada que esse cara aqui inventou, ó. Estudou na escola Antônio Santos Neves, mora no Espírito Santo, cidade de Boa Esperança, foi frequentador da hamburgueria La Chapa. Quem conhece sabe que o cara é frequentador do Ayub, cara, do Ayubis, tá ligado? Do pão com linguiça. Que La Chapa. Os caras foram lá no Facebook, né? Viu que ele conectou várias vezes no La Chapa e tal. E disseram isso. E La Chapa é uma hamburgueria aqui da nossa cidade que é horrível, tá ligado? Aí por isso que soou feio ele ser frequentador do La Chapa. Pior do que ter ameaçado o Nicolas Ferreira, cara. E o primeiro portal de notícias a noticiar esse caos, esse acontecimento nacional que parou o trânsito foi a Metrópolis, do Léo Dias. E nessa reportagem aqui não fala muita coisa que já não sabíamos, né? Tem aí: Nicolas aponta responsáveis por ameaças de morte e anuncia medidas. A Nicolas Ferreira citou ameaças como: vou te matar a tiros, feita por estudante do Espírito Santo. PF reforça a segurança do deputado. E aí tem 2 coisas curiosas que realmente fez com que toda essa notícia ganhasse repercussão. Foi que o Adalto é de Boa Esperança, Espírito Santo, né? Mora em São Mateus, mas é daqui. E o Nicolas Ferreira, coincidentemente, estava vindo para o Espírito Santo, para Linhares. Então, é reforçar a segurança para proteger ele do Adalto, que é uma pessoa que eu conheço, né? Inofensiva e tal. E isso foi muito engraçado entre nós. E a segunda coisa interessante sobre essa reportagem foi que eles reforçam, né? De que eles usa como manchete que ele é estudante da UFES. Ou seja, ele pode ser suspenso, ele tá fazendo, acho, um estágio remunerado também que pode meio que ameaçar esse estágio, né? O único meio de sustento que eu acredito que ele tá tendo, né, para pagar a faculdade. E daí a UFES lançou no Instagram uma nota de esclarecimento. Aí ela disse aí, ó: nota comunidade. A administração central da UFES afirma que repudia qualquer tipo de manifestação que excite a violência, ao ódio ou a discriminação expressa por qualquer meio ou veículo, tipo carro, moto, essas coisas, né? Incluindo as plataformas digitais. Denúncias para serem formalizadas devem ser encaminhadas à ouvidoria da universidade pelo endereço tal aí. Então, nada esclarecedor, só aí falando que ia precisar de várias denúncias para poder tomar medidas cabíveis, né? E nada que ainda pudesse fazer. E nesse inteirinho, enquanto isso, no castelo, o Nicolas Ferreira Chupetinha chegou a Linhares e postou o seguinte vídeo.
Pessoal, dias difíceis, fiquei um tempo fora aqui dos stories, mas só para poder atualizar. Cheguei em Espírito Santo hoje cedo, sei que a pessoa, né, que me ameaçou aí também é daqui, mas quero agradecer à Polícia Federal, quero agradecer ao gabinete do deputado Polese, que inclusive, né, também está aqui me levando a Linhares, me deu todo o suporte, senador Magno Malta, enfim, a toda a estrutura, né, que foi montada, porque de fato, né, as pessoas falam coisas e não querem arcar com as consequências. E, inclusive, muitas delas se dizem arrependidas, né, pedem desculpas, mas já desejavam minha morte desde 2023. Então não estavam com medo e muito menos arrependidos. Na verdade, estavam só com o medo e sim das consequências, né, que eles irão enfrentar. Então a gente está tomando todas as medidas, a gente reforçou, né, a segurança e a gente não vai parar, vamos continuar, vou palestrar hoje, vamos continuar em frente porque nós somos mais do que eles. E do nada, quando a gente tava vendo os stories do Nicolas, né, esses vídeos aí, aparece essa pedrada aí que a gente não tinha nenhuma informação do paradeiro do Adalto, né? E o Nicolas postou isso daí, que o Adalto preso com essa fotinha, com esse outfit, velho, a bermudinha do Whisky, sei lá, alguma coisa assim, e a camiseta do The End of Evangelion, do Evangelion. Aí a gente caiu na risada, cara. Puta que pariu. Tipo, a mugshot do maluco, velho. Como não ser mais dripado do que isso? E a carinha dele. E é tipo, a carinha dele é perfeita, cara. Dá pra culpar ele de tudo quanto é que é. Ele é um ótimo bode expiatório. Temos aí o post do advogado dele, né? Arthur Sampaio, que comentou aí: eu nunca ouvi falar e nem vi alguém ser preso em flagrante pelo crime de ameaça, mas quem tem caneta tem tudo. Flagrante permanente? Nunca vi isso no crime de ameaça, né? Ele supondo que o Nicolas Ferreira tem algum poder nesse quesito de denúncias, né? Já que ele é o deputado federal mais novo, e que ele gosta de ressaltar isso. E temos também, esse advogado dele é maravilhoso, quer ver? Depois de ter conseguido a soltura do Adalto, né? Ele comentou aí: chinelo balançou, a hora cantou, o psiu, né? O erro do Bolsonaro não foi escolher eu como seu advogado. E que legal, né? 11 de setembro, Bolsonaro e o Adalto sendo preso. Que momento, cara. Que melhor 11 de setembro desde 2001. Esse daí eu roubei de um comentário no X, no X. E o advogado também filmou a entrada do Adalto no estabelecimento, né? Olha só isso, cara. Eu sempre achei que eu ia ser preso primeiro que ele, cara. Ainda bem que eu não apostei nisso. Teve os papéis que ele teve que assinar, os termos de condições, né? O advogado aí todo se gabando, não sou político, mas sou um advogado combatente. Queria trazer também um pouco dos comentários maravilhosos, cara, que tiveram durante esse período. O maluco aí falou: o cara mora no meio do mato do ES e quer matar alguém, kkkk. Esse aqui é maravilhoso. Foi preso por ser lerdão e de nunca ter visto um peitinho. Coitado do meu mano Adalto, velho. E o engraçado é que ele foi notado de duas maneiras pelos evangélicos. A primeira foi pela comunidade de evangelho, né? Pela camisa que ele tava usando. Comentou aí: mas não é possível uma porra dessas. Uma boa reação. E o aí vai tomar no cu, kkkk. Os caras incrédulos. Mas o Magno Malta voltou a repostar a foto dele maravilhosamente fora de contexto, olha aí. Nunca será sobre política, sempre será sobre a nossa fé. Maluco, velho. E eu não quero me vitimizar aqui, mas eu acho que eu fui o mais que sofri nessa história toda, velho. Os caras foram no Instagram antigo dele, pegaram foto minha com ele, comentaram aí, ó: casal, ponto de interrogação. E outro aí também, ó: ele é o cara que vai matar o Nicolas Ferreira, os namorados aí, ó, tomar no cu. E o maravilhoso foi também esse cara aí que pegou um vídeo no YouTube dele antigo, só tenho esse vídeo dele fazendo experimento de escola e botou aí o Adalto Geiger treinando desde criancinha, velho. Como pode, velho? Como pode? E assim, meu mano Adalto ficou muito famoso, cara. Saiu em todas as notícias, jornais do Espírito Santo, até no SBT também e tal. Então vou botar aí uns trechinhos e tal pra demonstrar só. Vamos para a redação de A Gazeta com o Felipe Sena. Que notícias você traz aí pra gente, Felipe? Ei, Mário, bom dia, Vanessa, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui na TV Gazeta. Olha, um estudante do norte aqui do Espírito Santo foi preso ontem por ter ameaçado o deputado federal Nicolas Ferreira de morte em uma rede social.
Bom dia para todo mundo, boa sexta-feira. Um estudante, ele foi preso pela Polícia Federal no norte do estado, após ameaçar pelas redes sociais um deputado federal. Rose Bredoff começa o Gazeta Meio Dia conversando com a gente sobre este assunto. Isso prova que, independente de questões políticas, que não é o caso a ser debatido aqui, a questão da rede social, de se achar poderoso nas redes sociais, também não é terra de ninguém, tem regras. Um estudante foi preso pela Polícia Federal no norte do estado depois de ameaçar pelas redes sociais um deputado federal. No Espírito Santo, a Polícia Federal prendeu um estudante por suspeita de ameaçar de morte o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Dentre isso, ele também saiu em redes, portais de notícias, como a CNN Brasil. O estudante é preso por suspeita de ameaçar Nicolas Ferreira. Saiu no G1, estudante do Espírito Santo, é preso em flagrante pela PF, por ameaçar deputado. E pela grandíssima Choquei, estudante do Espírito Santo, é preso em flagrante pela PF, tararau. Eu só não vi se saiu na Chupei, cara, eu tenho que conferir depois. E um adendo curioso foi que uma advogada, né, tentou entrar em contato com a família do Adalto, né, pelo um comentário lá naquela postagem do Magno Mota, dele falando, né, de sempre foi sobre a fé e tal, e ela meio que foi xingada por isso, cara, de chamada de advogada do diabo, não é? Advogada de porta de cadeia, advogada de marginal, de vaca, de puta, nossa, tudo quanto é nome ruim, só por associação ao meu mano Adalto, velho, tá ligado? Não pode mais nem defender o cara, e é o trabalho dela defender bandido, não que o Adalto seja bandido, mas tá ligado? Então aconteceu o inesperado, o encontro das lendas, a pacificação, a reconciliação. Um filho da puta criou um perfil chamado Adalto Herói Nacional e colocou aí: calma galera, o Chupetinho e o Adalto se reconciliaram em um encontro emocionante. Meus parabéns, Nicole, pela compreensão. E criou a imagem na AI com a foto dos dois. Cara, isso daí vai estar no Louvre daqui uns dias, cara, de tão perfeito que tá, velho. Ah, eu ri demais, não me controlei, não me contive, desculpa aí, mas... Pô, mas isso tem que se tornar verdade. Isso realmente tem que acontecer na vida real oficial, velho. Criou-se todo um movimento depois de um tempo que eles viram que a linchação do meu mano Adalto tava muito forte, sabe? Então chegou uma galera defendendo o Adalto, como essa menina aí que postou: o cara foi preso por algo que eu facilmente postaria. E dentre isso teve comentários maravilhosos como: preso por 13 views. Eu rachei muito com esse cara aí. 13, tá aí, ó, número, só não vê que eu não quer. Tem o Somos Todos Adalto, faltou essa hashtag, subi essa hashtag. E por último, a Labubuceta, famosa, que colocou aí: esse TT tem que ser tomando. Não entendi, mas esse mano pra mim é como Nelson Mandela. Cara, essa frase, eu concordo em gênero, grau e número, tá ligado? Não tem como. Hoje é outro dia. E para encerramento eu só queria deixar claro que o Gangorra de Patos Enterprises não fecha com esse tipo de pensamentos e ideologias de morte e desejar a morte do amiguinho, tá ligado? O cara errou, falou bostinha, mas ele é nosso amigo e temos que abraçar ele nesse momento, acolher ele e não linchar ele virtualmente, sabe? O cara faz faculdade, tem seus lados positivos, é um cidadão quase exemplar e não, sabe, as pessoas erram, eu já errei e, tá ligado, tem um monte de coisa minha que se vazasse da merda e eu me arrependo muito e é isso, cara, é vivendo, aprendendo, se amadurecendo e igual um abacate e ficamos por isso mesmo. Eu tenho um adendo. Eu acho que o Brochada Sinistra vai reagir a isso, né? O Magalzão, ele tem um problema com o Nicolas Ferreira e, né, sempre ele bota lá em pauta essas coisas, notícias do dia e tal, saiu na Choquei então provavelmente esse vídeo vai sair antes disso acontecer, provavelmente. Eu chuto que vai acontecer, mas não sei. Então vai ficar fora aí, mas provavelmente vai acontecer e será muito legal ver o Totoro ou o pessoal lá reagindo, o pastor falando do Adalto. Cara, como pode? O cara apareceu em rede nacional, velho. Por um lado eu fico invejado, tá ligado? Invejovado, tá ligado? Mas
Mas foi ruim pra ele. Conversamos ontem com ele ontem. Tá vivo, tá livre. E é isso, cara. Vai acontecendo aí as consequências e o mundo vai girando. Quer dizer, melhor dizendo, o mundo capota. Ele não gira. Então tchau aí, fica com Deus. E putz, Adalto. Amor.